Então, depois que você clica no link, né, vai abrir essa página, que é a página oficial da avaliação. Você vai colocar o seu nome completo nesse campo aqui, tem que colocar, senão aí você não consegue concluir a avaliação. E vamos lá para a primeira questão, né? A arte pode assumir diferentes funções e finalidade a partir dos contextos sociais, culturais e artísticos. Ao longo, essas funções transformam os modos de produzir arte, seus objetivos na sociedade e exige do público outras habilidades de interação e fruição artística com essas produções. Podemos destacar 3 funções importantes na produção de arte. A função utilitária, que é uma obra de arte produzida por um objetivo específico, não há uma valorização da técnica ou criatividade. A obra ela é considerada apenas pelos resultados que é esperado dela. E tem a função naturalista, que é a obra, ela tem a função de representar a realidade. Não há uma história ou um objetivo a ser alcançado, apenas retratar algo. Ou seja, né, a obra de arte ela tinha o objetivo de imitar a pessoa real. Por isso que muitas vezes as esculturas elas eram feitas em tamanho real, por exemplo. E a função formalista. Nessa perspectiva, a obra de arte ela é considerada em sua finalidade estética, no qual a pessoa que aprecia irá interagir com os seus sentimentos, percepções, intuições ao analisar aquela obra, gerando uma experiência estética ao ter contato com aquela criação. Aí pede para vocês analisarem a imagem a seguir e caracterizar de acordo com a função de cada uma delas. Então aqui tem que prestar muita atenção. Na primeira já parece ser uma pegadinha. Então aí você vai ver nessa primeira imagem, você tem que correlacionar. Ela é uma imagem que é utilitária? É uma pintura, certo? Mas é utilizado, é utilitário o que está fazendo ali, o que está ali? É algo que é um objeto que dá para usar realmente, certo? Ou é só uma pintura que trata de um realismo mais, né? Então, é uma função naturalista, você vai correlacionar a esses exemplos que eu coloquei em cima aí. É formalista? Tem uma perspectiva de uma experiência estética, com uma finalidade voltada mais para a estética, para interagir com sentimentos, percepções de quem está analisando a obra. Então, você vai correlacionar, tá bom? Vou dar uma dica, hein? Cuidado que pode ser uma pegadinha se você não prestar atenção. Tá tão óbvio, mas às vezes vira uma pegadinha. Na número 2, você tem um vaso que é decorado, né, com umas pinturas. E você vai correlacionar, de novo. É naturalista? É natural? Traz um realismo? Ou é utilitário? Esse vaso é utilizado como algum utensílio para o dia a dia, né? Ele pode ser utilizado. Ou ele é formalista? Se ele for formalista, eu tenho que analisar se ele traz algum sentimento, trabalha essa questão da percepção, intuição para alguém que está analisando ele. Tá trazendo isso também? Então, tá muito fácil isso daí, né? A terceira imagem é um quadro, uma pintura, reportando meninas num dia de sol, na natureza, onde temos uma reprodução daquela ação. A reprodução daquilo como é, tá bom? Só não vou falar mais, não vou contar a resposta. Na número 4, notem que nós temos algo muito mais distinto, né? Uma preocupação estética, mais com as posições, parece que tem elementos flutuantes. Temos, então, uma instalação artística. Então, vocês vão correlacionar aí a função dessa obra. E a quinta imagem, nós temos algo que se parece com um prato, né? Todo decorado também, que é Marajoara, né? Que é uma sociedade que floresceu na ilha de Marajó, no rio Amazonas. Então, é considerado uma tribo indígena também, tá? E eles construíam muitos utensílios,
muitas estátuas. Então, eles tinham essa cultura de construir também, tanto com barro quanto com urucum, com materiais sempre dados pela natureza. Então, após analisar todas as imagens, vocês vão escolher a alternativa que apresenta a correspondência correta das produções artísticas e as funções artísticas, tá bom? Então, a questão número 2 vem falar assim: a arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até os meados do século XX. Ela abrange especificamente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. No Brasil, essa recorrente artística se consolidou com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922 no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Considera-se que a arte moderna teve seu declínio com o fim da Segunda Guerra Mundial, dando lugar a outras correntes artísticas da arte contemporânea ou pós-moderna. Aí embaixo fala: são características da arte moderna, exceto, olha a pegadinha, hein? Vale ressaltar que no período moderno você consegue encontrar alguns quadros com temática religiosa, tá? Mas não é o subjaz, uma característica que predomina nesse período. Essa questão aqui, ela exige mais de interpretação, tá bom? Então, vocês tomem cuidado aí sobre interpretação. Na questão 3, Caetano Veloso é um dos principais artistas da música popular brasileira do século XX. Ele, juntamente com outros artistas, integrava um movimento artístico-cultural modernista que buscava se afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova, a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos de cultura popular, do samba, pop, rock, psicodelia. Interessante observar que essa experiência estética aberta mudou não somente a música popular brasileira, mas o panorama da cultura em geral, em busca da modernidade do nosso país. Assinale a opção em que o texto acima retrata o movimento de vanguarda brasileiro. Vanguarda significa à frente, adiante, estar à frente, adiante de um movimento. A vanguarda brasileira teve o seu marco simbólico no movimento modernista, que se registrou participação de praticamente todos os setores de atividade artística, quanto teatro, música, poesia, desenho, pintura, literatura. Portanto, vanguarda é a parcela mais consciente e combativa de ideias mais avançadas de qualquer grupo social. E o texto reafirma a importância que foi a música nesse período, né? Então é só vocês fazerem associações aos movimentos modernistas que aconteceram nesse período, principalmente relacionados à música, né? Porque você nota que está destacando o nome de um músico, que é o Caetano Veloso. A questão número 4. O hip hop é uma mistura de cultura e movimentos sociais que mobiliza a população periférica das grandes cidades a se comunicarem e expor suas realidades políticas sociais das favelas. Surgiu na década de 70 como um movimento cultural entre os latino-americanos, os jamaicanos e os afro-americanos da cidade de Nova York, mais precisamente no sul de Bronx. Assim, a cultura hip hop é composta principalmente pelas linguagens artísticas da música, artes visuais e dança. Quais são os elementos que compõem a cultura hip hop? Então, vale ressaltar que quando a gente fala de hip hop, a gente está retratando de uma cultura. Algumas pessoas têm a mania, o hábito de falar assim: eu vou escutar um hip hop, vou ouvir um hip hop. Mas hip hop é cultura, em geral, que tem dentro do hip hop várias vertentes das artes. E muitas vezes com um pilar
de protesto, de luta, trazer essa voz do oprimido, trazer uma oportunidade de voz ao oprimido. Eu não vou falar as vertentes aqui, porque senão vou dar resposta, mas é só você analisar aí, ó, se por trás dessas vertentes das artes dentro do hip hop, se tá trazendo uma mensagem sobre sistema, sobre sociedade, tá? Então é essa dica que eu dou para vocês. Mas tá muito fácil isso daqui. Então vamos para a questão número 5. Leia o trecho a seguir que trata da dança moderna, início do século XX. Segundo Garaldi, 1980, página 175, é com a dança moderna que se resgata o seu lugar como expressão condensada da vida e da cultura, no coração da vida e na raiz da cultura. Constroem-se outros sentidos e significados. Busca-se não só uma nova forma de dançar, bem como novas intencionalidades e movimentos que supostamente pretendem tornar a dança mais próxima do público, menos artificial, menos escolástica, questionando-se o rígido espaço ocupado pela técnica do balé clássico, preconizando-se a emoção e a relação da arte com a vida como fatores fundamentais a serem recuperados. Nesse sentido, observa-se que a dança do século XX busca uma maior expressividade de quem dança, afastando-se de rigidez técnicas de apenas um estilo de dança. Para tanto, os fundamentos e exigências do balé clássico são deixados de lado para que a expressão dos sentimentos orientasse os movimentos, gestões e criações artísticas. E vamos para as questões, então, né? Sobre a dança moderna, é possível afirmar que a dança moderna surgiu para preservar os fundamentos do balé clássico, mas como uma nova abordagem, por isso continua se utilizando as sapatilhas de ponta. Existe essa característica da dança moderna? Vamos de novo no texto. No texto está falando sobre preservação, conservadorismo. Você vai associar o texto, é por interpretação. Embora sejam palavras um pouco diferentes do costume de vocês, mas é só fazer interpretação. Aqui na letra A está falando que é uma coisa engessada, é uma coisa robusta, é uma coisa assim, pronta, dura, aquilo ali, pronto. É isso que o texto está dizendo, que a dança moderna ela tem essa característica de uma coisa engessada? Então, você vai fazer essa associação. Existem as técnicas, sim, que eles usam para a dança moderna, mas é interessante vocês lembrarem que sobre a essência do modernismo. O modernismo, ele busca essa questão de preservar fundamentos, de preservar ideias. Letra B, então. Martha Graham, Isadora Duncan, Rodolphe Laban são figuras importantes para a preservação dos métodos do balé clássico frente ao contexto do surgimento da dança moderna. Então, de novo, vem destacar a palavra preservação. É uma característica do modernismo, essa palavra, preservação? Tentem associar. É preciso também tomar cuidado com esse determinismo também, como se um movimento artístico tivesse essa função de romper, de matar o anterior. Isso não existe, tá? Existe uma questão assim de sequência, aquele movimento continuar e ele ser mesclado no próximo movimento seguinte, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque o modernismo não veio morrer, não veio matar com o balé clássico também, né? O balé clássico continuou. Vamos ler a última. A dança moderna oferece uma linguagem alternativa para os bailarinos e pessoas interessadas em dança se expressarem com movimentos baseados em ações cotidianas, considerando seu histórico sociocultural e afetivo. Então, lembrando que o modernismo, ele traz uma oportunidade de fala, tá? Então, é sempre uma oportunidade de reflexão, de se expressar, tá? Bom, vamos para o último, que é, de maneira geral, a cultura europeia era muito mais valorizada na época colonial e no século XIX no Brasil, do que a cultura africana.
muitas práticas foram proibidas, obrigando aos africanos a praticar sua cultura de maneira escondida ou até mesmo forçando-os a adaptar suas crenças às crenças europeias, principalmente crenças religiosas, tá, gente? Somente no século XX é que a cultura afro passou a ter maior destaque e, mesmo assim, ainda sofre muitos preconceitos até os dias atuais. Vários estilos musicais brasileiros foram influenciados diretamente pelos africanos, como o samba, axé, maracatu, o choro, o coco, o jongo e muitos outros. Gente, não é só essa questão também não, viu? Sobre costumes que a gente tem até hoje. Por exemplo, o hábito da gente usar branco no Réveillon, que veio justamente para simbolizar a paz, né? Porque o branco simboliza a paz, mas isso vem da África. Quando as tribos elas utilizavam essa cor para representar a purificação espiritual, para homenagear Iemanjá na virada do ano. Então, no Brasil, a gente tem essa tradição do início do ano, né? Para a gente usar branco. E olha para vocês verem como o nosso preconceito nos cega, né? Mas vamos continuar no texto, né? O primeiro estilo musical que foi aceito pelas elites brasileiras foi o samba. Esse estilo musical nasceu da fusão de ritmos portugueses com lundu africano. Aí pergunta assim: são instrumentos musicais afro-brasileiros, exceto... Aí vocês vão colocar lá, ó, se é o atabaque, berimbau, o maracá, agogô e afoxé. Vou dar uma dica que aqui tem instrumento indígena, tá? Mas ali tá focado em afro-brasileiro, não indígena, tá? Então, tenta separar tudo isso. E aí, por último, a gente tem a autoavaliação. Fala assim: caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos, habilidades que você aprendeu nesse ano. Leia cada uma das afirmações e marque sim, em parte ou não, considerando o seu aprendizado. Não existe opção certa ou errada. Seja sincero ao responder. Gente, então aqui não existe... Por favor, eu sei que vocês vão querer terminar rapidinho, vão ficar chutando, mas isso aqui é muito importante para mim também, para eu saber como tá o nível de conhecimento e tudo mais, tá bom? Então, por favorzinho, responda com carinho essa parte aí também, tá bom? Muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição.